Oi pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser desse suplá. Ele é facinho de fazer. Depois de prontinho, ele ficou pesando 158 gramas e medindo, ó, de uma pontinha aqui até na outra 39 centímetros. Espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, já se inscreva, ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos que eu postar. E já deixa o like para ajudar o canal a trazer mais e mais vídeos para vocês. Então, bora lá para a videoaula? Eu vou usar o fio barroco natural número 6. Esse é com brilho prateado, dá pra ver, né? Vou usar também o fio encanto na cor prata, cola pano, agulha 3,5 para crochê, agulha de tapeçaria e tesourinho. A base eu vou fazer com o natural, com o detalhe prateado. Então, vou começar com o anel mágico. Ó, laço aqui em 2 dedos. Pego a agulha, ó, puxo o fiozinho aqui por dentro do anel, seguro aqui na frente e faço aqui, ó, uma correntinha para já fechar aqui o anel mágico. Eu vou subir aqui, ó, mais duas correntinhas, que aqui vai ser o meu primeiro ponto alto. E vou fazer uma correntinha de separação. Vou laçar o fio e aqui, ó, no anel mágico do lado que tá os 2 fiozinhos, eu vou fazer aqui pontos altos separados com uma correntinha, até eu ficar aqui com um total de 12 pontos altos. Então, aqui, ó, eu já tenho 2, contando com as correntinhas, tá bom? Então, ó, uma correntinha de separação, faço aqui mais um ponto alto, 3, uma correntinha de separação, e vou fazer assim, ó, até eu ficar com 12 pontos altos. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, então eu fiz aqui, ó, 3, 6, 9, 12 pontos altos, todos separados com uma correntinha. Já fiz aqui a correntinha de separação, vou soltar aqui a laçadinha e puxar aqui, ó, a ponta do anel mágico para já fechar aqui esse início. Ó, você pode fechar bem ou pode deixar um pouquinho aberto, tá? Eu gosto de fechar bem. Essa pontinha de fio aqui, ó, eu vou caminhar ela na última alcinha aqui de alguns pontos, para eu já trabalhar por cima e já ficar aqui tudo certinho, o arremate, né? Não precisar ficar dando nó depois atrás da peça. Então, eu vou caminhar aqui, ó, por um pedaço, pra gente já trabalhar por cima. Já caminhei com o fiozinho, ó, por um bom pedaço, depois é só cortar aqui o excesso do fio. Vou voltar aqui na minha laçadinha, ó, justo aqui na agulha. Eu já tinha feito aqui a minha correntinha de separação. Então, vou vir aqui, ó, onde eu fiz o primeiro ponto alto e a correntinha de separação. Eu vou contar aqui por cima, fica mais fácil. Então, vou pular aqui, ó, uma correntinha, né, que é a separação. Venho aqui, ó, na outra e já fecho aqui com ponto baixíssimo. Então, terminei a primeira carreirinha. Eu vou vir aqui na correntinha, ó, vou fazer um ponto baixíssimo, porque agora eu vou trabalhar nesse espaço de correntinha. Alongo um pouquinho a laçadinha, ó, venho aqui no espacinho e faço um ponto baixo e uma correntinha para ser aqui meu primeiro ponto alto. Ou você pode colocar 2 correntinhas, tá? Se o seu ponto for bem apertadinho. Volto no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Então, fiquei com 2 pontos altos no espaço de correntinha. Uma correntinha de separação, no próximo espaço de correntinha, 2 pontos altos. 1, 2. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, 2 pontos altos. E essa carreirinha, ela vai ser toda assim. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, eu já fiz a correntinha de separação, só que você pode fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo, tá? Nesse primeiro ponto. Caminhar com ponto baixíssimo até o próximo espacinho. O que eu vou fazer, ó? Eu vou desmanchar aqui essa correntinha de separação, vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto, onde eu fiz o ponto baixo e a correntinha, vou puxar o fio, ó, como se eu fosse fazer um ponto baixo, dou uma leve alongada e fecho aqui com ponto baixo. Então, ó, eu já vou começar a próxima aqui nesse espacinho, tá bom? Então, vou vir aqui nesse espacinho, ó, vou fazer aqui um ponto baixo e uma correntinha, que vai ser o meu primeiro ponto alto.
e vou fazer mais 2 pontos altos. Então, nessa carreira, eu vou ficar com 3 pontos altos no espaço de correntinha. Uma correntinha de separação. No próximo espaço de correntinha, faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha no próximo espaço, 3 pontos altos. E eu vou fazer assim, ó, até o finalzinho dessa carreira. Cheguei aqui no finalzinho, ó, em cada espacinho eu fiz os 3 pontos altos, todos separados com uma correntinha. Vou fazer o mesmo jeitinho que eu fiz na outra carreira, tá? Eu não vou fazer a correntinha de separação. Vou vir aqui no meu primeiro ponto alto, ó, onde eu fiz o ponto baixo e a correntinha. E na correntinha, eu vou puxar o fio, dou uma leve alongada e fecho aqui, ó, como um ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui nesse espacinho, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo e uma correntinha, que vai ser meu primeiro ponto alto. Mais um ponto alto. Então, fiz aqui 2 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação e no mesmo espacinho, mais 2 pontos altos. Então, fiquei aqui, ó, com um leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha de separação entre um leque e outro. No próximo espaço de correntinha, vou repetir o leque. 2 pontos altos, 1, 2, uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2. Então, fiquei com um leque aqui novamente. Vou fazer uma correntinha de separação entre um leque e outro. E no próximo espaço, vou repetir o leque. E eu vou fazer assim até o finalzinho dessa carreira. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, fiz o leque aqui no espaço. Vou vir aqui no meu primeiro ponto, ó, na correntinha. Vou puxar o fio, alongo e fecho aqui, ó, um ponto baixo. E nesse espacinho, eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha, que é meu primeiro ponto alto, e mais um ponto alto. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha de separação. E no espaço aqui, ó, no meio do leque, eu vou repetir 2 pontos altos. A linha tá um pouquinho embolada aqui, deixa eu só dar uma esticadinha. Ó, no espaço aqui no meio do leque, eu fiz 2 pontos altos. Uma correntinha de separação entre um leque e outro, ó, no espaço de correntinha, eu faço 2 pontos altos. Essa carreira eu vou fazer toda assim. No espaço, ó, entre um leque e outro, eu faço 2 pontos altos, uma correntinha de separação e no meio do leque, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação entre um leque e outro, 2 pontos altos. Vou terminar essa carreirinha e já volto. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, já fiz aqui no meio do leque os 2 pontos altos. Agora, eu vou vir no meu primeiro ponto e vou puxar o fio. Dou uma leve alongada e solto aqui, ó, as 2 laçadinhas. Venho aqui, ó, no meio desse espacinho, ó, faço um ponto baixo e uma correntinha. Vou laçar o fio nesse mesmo espaço, eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espaço de correntinha, 3 pontos altos. 1, 2, 3.
uma correntinha de separação, no próximo espaço de correntinha, 3 pontos altos. Eu vou fazer essa carreirinha toda assim, e quando eu terminar essa carreira, eu vou repetir outra carreira exatamente igual. Uma correntinha de separação. Então, ó, eu vou terminar aqui a carreira, quando chegar aqui, eu vou fazer esse mesmo acabamentinho, tá? E vou repetir outra carreira com 3 pontos altos em cada espaço de correntinha separado com uma correntinha. Então, vou terminar o meu e já vou voltar aqui com as 2 carreirinhas prontinhas para vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, eu terminei as 2 carreiras, ó, com 3 pontos altos separado com uma correntinha. Então, até aqui, ó, eu já fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Vou fazer agora a carreira de número 8. Então, já fiz aqui, ó, no espaço, o meu primeiro ponto alto, da mesma forma, tá? Que eu fiz o acabamentinho aqui, ponto baixo, correntinha. E vou fazer aqui, ó, mais um ponto alto. Uma correntinha de separação e no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Então, vou fazer outro leque aqui, ó. Vou fazer um leque aqui no meio do espaço de correntinha. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação e no próximo espaço de correntinha, eu vou repetir o leque novamente. 2 pontos altos. Uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2. Então, formei o leque no espaço de correntinha. Uma correntinha de separação e no próximo espaço, novamente. E eu vou fazer assim, ó, até o finalzinho dessa carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, ó. Fiz o leque com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no último espaço de correntinha. Vou vir aqui, ó, sem correntinha nenhuma, no meu primeiro ponto, onde eu fiz o ponto baixo e a correntinha. E aqui na correntinha, ó, eu vou lá atrás, puxo o fio, alongo e solto aqui as 2 laçadinhas de uma vez. E aqui, ó, no espacinho eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha, que vai ser meu primeiro ponto alto. E nesse mesmo espacinho, mais um ponto alto. Então, fiquei com 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, no meio do leque, 2 pontos altos. 1, 2. Uma correntinha de separação, entre um leque e outro, ó, 2 pontos altos. Uma correntinha, no meio do leque, 2 pontos altos. Eu vou fazer assim, ó, por toda essa carreirinha. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira. Eu vou fazer o mesmo acabamentinho, ó, onde tem o meu ponto baixo e a correntinha. Venho na correntinha, alongo um pouquinho aqui o fio, solto as 2 laçadinhas. Vou vir aqui, ó, no mesmo espaço. Ó, vim aqui no mesmo espaço, faço um ponto baixo e uma correntinha, que vai ser aqui o meu primeiro ponto alto. Essa carreira que eu vou fazer agora, eu vou fazer ela somente de pontos altos, tá? Então, aqui onde tem a correntinha, vai ser só um ponto alto. A minha peça, ó, até aqui ficou com 26 centímetros, tá? De uma pontinha até aqui na outra. Mas agora tem toda a parte do bico. Caso você queira fazer uma peça maior, é só dar continuidade aqui nos aumentos. Então, eu volto aqui, ó, fiz um ponto baixo e uma correntinha nesse espaço. Agora, eu venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, faço um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. No espaço de uma correntinha, um ponto alto. Novamente, ó, no ponto alto, um ponto alto. No segundo ponto alto, um ponto alto. No espaço de correntinha, um ponto alto. Eu vou fazer assim, ó, por toda a volta, tá? Somente pontos altos. Cheguei aqui no finalzinho, ó,
fiz o ponto alto em cima dos pontos altos, e como eu já tinha feito aqui na correntinha, então já ficou certinho, tá? Em todos os pontos eu fiz ponto alto, em todas as correntinhas eu fiz ponto alto. Então, eu vou cortar aqui um pedacinho desse fio, porque eu vou fazer uma carreira com o prateado, para depois continuar, ó. Soltei aqui, que vou fazer aquele acabamentinho perfeito. Você pode fechar com ponto baixíssimo, tá? Mas eu acho que esse acabamentinho, ele fica bem mais bonitinho. Ainda mais que a gente vai trabalhar o ponto, eu vou trabalhar aqui o ponto em relevo, e vai aparecer aqui certinho. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar. Ó, coloquei a pontinha aqui, ó, na agulha, eu soltei, né, coloquei na agulha de tapeçaria. Então, vou pular aqui o primeiro ponto, vou vir no segundo, ó, com a agulha de trás pra frente, passo aqui, ó, e vou vir aqui de onde o fio está saindo, pego aqui, ó, por dentro dessa alcinha e já pego aqui na segunda alcinha. E levo a agulha lá no ponto que eu pulei, onde tem um ponto baixo, a correntinha, ó, venho na correntinha e puxo aqui o fio pra trás. Agora é só ajeitar o ponto, ó, apertar, eu puxo aqui, ó, pra ficar bem certinho, olha só, fica um acabamentinho perfeito mesmo. Essa pontinha de fio, eu vou caminhar ela aqui entre alguns pontos. Se você quiser, você pode dar algum nozinho, tá? Eu prefiro não dar nós atrás das minhas peças. Então, eu caminho aqui o máximo que der. E depois é só cortar o excesso do fio e passar um pouquinho de cola na pontinha. Ó, na minha pontuação ele ficou assim, ó, levemente embabadado. Mas como eu vou fazer uma carreira de ponto alto sem aumento nenhum, ele já vai ficar bem certinho. Então, vou pegar aqui, ó, o fio prateado. Ó, vou usar a mesma agulha, tá? Pode vir aqui em qualquer ponto. Eu vou laçar uma vez, ó, vou deixar aqui um pedacinho do fio. Eu vou vir aqui, ó, por trás do ponto, ó. Vem aqui por trás, que eu vou fazer em relevo. Puxo o fio e faço aqui, ó, um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, ó, já vou jogar essa pontinha de fio pra cá. E vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Então, vai ser meu primeiro ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto, ó, novamente, vou lá por trás, puxo o fio e faço um ponto alto em relevo. Novamente, puxo o fio, um ponto alto em relevo, ó, pego por trás. Ele vai ficar assim, tá, ó, bem certinho. Depois de prontinho, ele fica bem delicado. Eu vou fazer assim, ó, por toda essa carreirinha, tá? Sem aumento nenhum. Pra cada ponto, ó, eu vou fazer esse ponto alto em relevo, pego aqui por trás. Vou fazer assim, quando chegar aqui no finalzinho, ó, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira. Vou vir no meu primeiro ponto, onde eu fiz aqui o ponto baixo em relevo e a correntinha. E na correntinha, ó, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Essa pontinha de fio, ó, que eu joguei ela aqui pra cima, eu vou caminhar ela aqui, ó, entre alguns pontinhos, tá? Ó, só na salsinha de trás. Porque eu vou trabalhar agora uma sequência aqui de 7 pontos baixos. E assim eu já trabalho por cima. Mesmo assim, tá? Quando eu for cortar essa pontinha de fio, eu vou pôr um pouquinho de cola. Porque esse fio, ele é bem escorregadio, pra não desmanchar, ó. Então, fiz aqui, né? Fechei com ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha bem apertadinha. Dou uma leve alongada, venho no mesmo ponto, faço aqui um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, já tenho 2. No próximo, um ponto baixo, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu vou começar aqui a fazer pontos baixos, ó, eu vou fazer aqui uma sequência de 7 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Fiz aqui, ó, os 7 pontos baixos. Agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou pular aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, eu vou repetir novamente uma sequência de 7 pontos baixos. E eu vou fazer assim, ó, por toda essa carreirinha, tá? Uma sequência de 7 pontos baixos, ó, um em cima de cada ponto, 6 correntinhas, pulo 5 pontos, mais uma sequência de 7 pontos baixos, e vou fazer assim até chegar aqui no finalzinho, já volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, fiz os 7 pontos baixos, 6 correntinhas, e sobrou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, que seria o que eu vou pular, e aqui já é onde a gente iniciou o trabalho, tá? Onde eu iniciei o trabalho. Então, vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. E nessa próxima carreira, eu vou fazer aqui um total de 5 pontos baixos. Então, vou pular aqui o primeiro e vou pular o último. Então, fiz um ponto baixíssimo, ó, fechei com um ponto baixíssimo, né, aqui no primeiro. Então, venho aqui, ó, no próximo, faço um baixíssimo, faço uma correntinha, ó, bem apertadinha, só para eu fazer aqui o meu ponto baixo. Volto no mesmo espaço, faço um ponto baixo. E vou fazer aqui 5 pontos baixos, um para cada pontinho. Então, já tenho aqui 3, 4, 5. O último eu não vou fazer, tá? Assim como eu pulei aqui o primeiro também. Vou laçar o fio nessa alça aqui, ó, de correntinha. Eu vou fazer aqui um total de 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, fiz aqui, ó, 3, 6, 9, 10, sem correntinha nenhuma, ó. Vou vir aqui para os pontos baixos, pulo o primeiro, venho no próximo. Um ponto baixo, e vou fazer aqui a sequência de 5 pontos baixos, um em cima de cada pontinho. Eu pulei o primeiro e vou pular o último também. Ó, cheguei aqui no finalzinho, tá? O último eu não vou fazer, então eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Laço o fio. E na alcinha eu vou fazer 10 pontos altos. Essa vai ser a sequência dessa carreirinha. Eu vou fazer a minha aqui até o finalzinho, tá? E já volto com vocês, olha só. Onde tiver a alcinha de correntinha, eu faço 10 pontos altos. E onde tiver os pontos baixos, os 7 pontos baixos, eu vou fazer 5 pontos baixos. Vou pular o primeiro e o último. Já volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, ó. Terminei com os pontos altos, então fiquei aqui com 3, 6, 9 e 10. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro pontinho, onde fiz o ponto baixo, e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Ajusto bem. Eu vou cortar aqui, porque a próxima carreira eu vou trabalhar com a primeira cor. Ó, vou soltar aqui, colocar na agulha de tapeçaria, vou passar esse fio aqui lá pra trás. Ó, ajusto bem, vou virar a peça, e essa pontinha de fio aqui, ó, eu vou caminhar aqui entre alguns pontos. Como esse fio ele é bem escorregadio, você pode dar um nozinho, tá? Aqui na parte de trás, mas quando estiver bem aqui, ó, no cantinho, eu vou tentar passar aqui por dentro, ó. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui certinho, ó, passei, ajustei. Agora eu venho com esse fiozinho em outro ponto. Vocês podem fazer aí o arremate, tá? Da forma que vocês estão acostumados. Aqui, ó, nesse pontinho, eu vou dar um nozinho. Vou dar um nozinho bem apertadinho para não aparecer. E esse fiozinho, eu vou caminhar aqui, ó, por trás de vários pontinhos,
Quando chegar aqui, ó, na outra pontinha, eu vou dar outro nozinho e vou voltar com o fio pra cá, tá bom? Depois é só cortar o excesso e colocar um pouquinho de cola na pontinha. Voltei aqui, ó, com a primeira cor novamente, que é o natural com o brilho prata. Eu vou vir aqui em qualquer lugar, tá? Em qualquer lado, não precisa ser exatamente na onde você terminou, pra não ficar o arremate todo de um lado só. Então, aqui onde a gente fez 5 pontos baixos, eu vou fazer 3 pontos baixos, tá? Vou pular o primeiro e o último. Deixo uma pontinha de fio aqui pra gente fazer o arremate. Laço aqui o fio na agulha, ó. Vou vir aqui onde tem os pontos baixos, vou pular o primeiro, venho no próximo. Faço aqui um ponto baixo. Ajusto, ó, já vou trabalhar aqui por cima desse fiozinho, tá? Ó, vou no próximo, um ponto baixo. Já tenho 2, no próximo, um ponto baixo. Então, fiquei com 3 pontos baixos. Essa pontinha de fio eu vou deixar aqui para eu terminar de arrematar depois. Vou laçar o fio, e aqui onde eu tenho meus 10 pontos altos, eu vou fazer pontos altos, mas pegando aqui só na alcinha de trás. Então, venho aqui, ó, no primeiro ponto, só na alcinha de trás, e vou fazer aqui um ponto alto. Deixa eu só arrumar aqui para não ficar puxando a peça. Ó, faço aqui só um ponto alto só na alcinha de trás. Não tem perigo se ficar assim, tá? Ó, porque depois o crochê ele volta normal certinho. Vou fazer uma correntinha de separação. No próximo ponto, ó, só na alcinha de trás, um ponto alto. Então, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto. Uma correntinha de separação, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha no próximo, ó, só na alcinha de trás, tá? Tô pegando somente a alcinha de trás. Uma correntinha de separação. E vou fazer assim, ó, em cada pontinho. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. A correntinha, um ponto alto, já estou quase chegando aqui no finalzinho. A correntinha, ó, no próximo, um ponto alto. A correntinha. E no último, ó, um ponto alto. Então, eu fiquei aqui, ó. Não vou contar com os pontos baixos, tá? Ó, fiquei aqui com 3, 6, 9, 10 pontos altos. Agora, sem correntinha nenhuma. Vou vir aqui nos pontos baixos, ó, vou pular o primeiro, venho aqui no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Fiquei com 3 pontos baixos. O último eu pulo também. Laço o fio, vou no próximo motivo. No ponto alto, ó, só na alcinha de trás, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. E vou fazer assim, ó, em cada ponto, tá? Só na alcinha de trás, um ponto alto, uma correntinha. Vou fazer assim, ó, por toda essa carreirinha. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Fiz aqui, ó, 3, 6, 9, 10 pontos altos, todos separados com uma correntinha. Ó, esse último aqui, eu esqueci de colocar aqui a correntinha de separação. Eu faço a correntinha, ó, só na alcinha de trás, meu último ponto alto. Então, ficou certinho. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo, vou fechar com ponto baixíssimo. Eu já vou cortar aqui esse fio, porque eu vou trabalhar a última carreirinha, né, a carreirinha final, com o prateado novamente. Ó, vou soltar aqui esse fio, vou colocar na agulha de tapeçaria e vou fazer o acabamento dele lá atrás. Vou passar ele aqui, ó, pra trás. Ajusto bem e vou caminhar com ele aqui por alguns pontinhos. A mesma coisa eu vou fazer com esse fio, tá? Vou caminhar aqui por vários pontinhos até ficar bem arrematado. Depois é só cortar aqui o excesso do fio. Com o fio prateado novamente, ó. Agora eu vou fazer aqui a carreirinha final. Então, vou laçar aqui, ó, uma vez. Vou deixar um pedacinho, tá? Um pouquinho mais compridinho, como esse fio escorregadio, né? Pra gente fazer o remate vai ficar melhor. Vou vir aqui onde eu tenho os meus pontos altos, ó.
eu vou pular o primeiro e vou vir aqui no segundo. Então, vou fazer em relevo, ó, pego por trás. Puxo aqui o fio, ó, e faço aqui um ponto baixo. Essa pontinha de fio, ó, eu vou jogar ela aqui pra trás. Uma correntinha, que vai ser aqui, ó, o meu primeiro ponto alto. Vou fazer aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Como é o meu primeiro ponto, ó, eu vou passar aqui por dentro dessa primeira correntinha, tá? E vou fechar um picô aqui, ó, com um ponto baixo. Então, eu pulei o primeiro, ó, e fiz aqui no segundo. Laço o fio, vou no próximo, ó, novamente. Pego aqui por trás, faço ponto alto em relevo. Uma, duas, três correntinhas. Agora, eu pego por trás do ponto e fecho aqui com ponto baixo para formar um picôzinho. Laço o fio, vou no próximo. Novamente, ó, um ponto alto em relevo, pego por trás, para ele ficar com esse detalhe, tá? Igual ficou aqui, ó, na parte de baixo. Vou fazer 3 correntinhas, passo por trás do ponto alto e fecho um picô com um ponto baixo. Eu vou fazer assim, ó, em cada ponto alto. Eu pulei o primeiro e vou pular o último também, ó, ponto alto, 3 correntinhas e faço o picô pegando aqui por trás do ponto, ó, fechando com um ponto baixo. Novamente, ó, no próximo, ponto alto em relevo, pego por trás, 3 correntinhas e fecho o picô aqui com ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas, fecho o picô. Novamente, ó. 3 correntinhas, puxo o fio aqui por trás do ponto alto, fecho com um ponto baixo para formar o picôzinho. E novamente eu venho aqui, ó, no penúltimo. O último eu não vou trabalhar, tá? Assim como eu não trabalhei o primeiro. Fiz aqui o ponto alto em relevo, pego por trás, subo as 3 correntinhas e fecho aqui com um ponto baixo para formar aqui o picôzinho. Olha só. Voltei aqui, ó. Então, eu fiz os pontos altos com picô. Cheguei aqui no penúltimo, né? O último eu vou pular. Agora, eu vou dar 2 laçadas no fio. Eu vou vir aqui, ó, nessa primeira carreira que a gente fez aqui com o prateado, os pontos altos em relevo. Eu venho nessa primeira carreira. Então, eu vou vir, ó, nesse primeiro ponto alto, ó, depois do ponto que tá o ponto baixo. Então, eu vou pular esse ponto, que é o que tá o ponto baixo, venho aqui no próximo, ó, pego aqui por trás dele, vou puxar o fio e vou fazer aqui, ó, um ponto alto em relevo, ó, solto 2 e solto 2. Laço 2 vezes novamente, vou lá do outro lado, ó, vou fazer a mesma coisa. Depois desse ponto que tá o ponto baixo, ó, vou no próximo, pego por trás, puxo o fio. Peraí, deixa eu fazer aqui novamente, que eu soltei. Ó, pulo esse ponto, que é o ponto que tá aqui, o ponto baixo, venho no próximo, puxo o fio por trás e faço o ponto alto em relevo. Solto 2, ponto alto duplo, né? Ó, solto 2, solto mais 2. Laço o fio e vou pro próximo motivo, ó. É que eu tô um pouco de mau jeito aqui, mas aí vocês podem fazer melhor. Vou até desmanchar aqui, ó, porque esse ponto ficou meio larguinho. Laço 2 vezes. Deixa eu tentar ficar aqui numa posição bem legalzinha para explicar bem certinho para vocês. Então, fiz esse ponto alto duplo em relevo aqui deste lado. Lacei aqui, ó, 2 vezes na agulha. Venho aqui, ó, sem ser esse ponto que tá o ponto baixo, venho aqui no próximo. Passo a agulha por trás. Puxo o fio. E faço o ponto alto duplo em relevo, ó. Solto 2. Solto 2 e solto 2. Soltei de 2 em 2 laçadas, vou laçar o fio, vou vir aqui no próximo motivo, ó, vou pular o primeiro, tá? Da mesma forma que eu fiz no outro. Venho aqui, ó, no segundo ponto, pego aqui por trás e vou fazer aqui um ponto alto em relevo por trás, subo 3 correntinhas, venho por trás desse ponto alto, puxo aqui o fio, ó, e fecho com um ponto baixo para formar um picô. Laço o fio, vou no próximo. Agora eu vou fazer em cima de cada ponto alto. Ó, um ponto alto em relevo, pego por trás.
3 correntinhas, pego aqui por trás do ponto e fecho esse picô com um ponto baixo. No próximo, mesma coisa. Eu pulei o primeiro, vou pular o último também. 3 correntinhas, pego por trás do ponto, fecho com um ponto baixo. No próximo, mesma coisa. Depois, no final, quando a gente puxar bem aqui os pontos, tá? Vai ficar bem certinho. É que quando a gente trabalha com esse fio aqui, ó, ele fica meio emboladinho. Mas depois vai ficar tudo bem certinho. Olha como fica bem bonitinho aqui essa parte. Eu vou continuar aqui, ó. No próximo, um ponto alto em relevo, pego por trás. 3 correntinhas. Puxo aqui o fio por trás do ponto alto e fecho com o ponto baixo, formei o meu picô. No próximo. Então, a gente fez 10, né? 10 pontos altos na outra carreira. A gente vai ficar com 8 pontos em relevo, porque a gente vai pular o primeiro e o último. 8 pontos altos em relevo, pego por trás com picô. Ó, vem aqui no antepenúltimo, o ponto alto, 3 correntinhas, fecho um picô. E aqui no penúltimo, o ponto alto, 3 correntinhas, fecho o picô aqui, ó. Pego por trás do ponto alto, fecho com um ponto baixo. Então, o último eu vou pular assim como eu pulei o primeiro também. Laço 2 vezes, ó, o fio aqui na agulha. Vou vir aqui nessa parte prateada, ó. Vou explicar mais esse aqui pra vocês. Vou vir aqui sem ser esse ponto que tá com o ponto baixo em cima. Venho aqui no próximo, ó. Pego aqui por trás dele, puxo o fio e vou soltar aqui, ó, de 2 em 2 laçadas pra formar o meu ponto alto duplo em relevo. Soltei de 2 em 2, laço novamente, ó. Como esse fio é escorregadio, eu vou segurar com o dedo aqui, tá? Pra ele não soltar o fio. Vou vir aqui, ó, do outro lado, sem ser esse ponto alto que tá com ponto baixo, eu vou no seguinte. Puxo o fio e solto aqui, ó, de 2 em 2 laçadinhas. Então, formei aqui outro ponto alto duplo em relevo. Pego ali por trás do ponto. Laço aqui uma vez na agulha, vou no próximo motivo, pulo o primeiro, venho aqui, ó, no seguinte. Pego a agulha lá por trás, puxo o fio e faço aqui um ponto alto em relevo, pego por trás. 3 correntinhas e fecho aqui, ó, com ponto baixo por trás do ponto alto. Eu vou fazer assim por toda a volta da peça, tá? Depois é só a gente puxar aqui, ó, vai ficar bem certinho. Olha como fica lindo. Você pode fazer aqui uma outra forma que você quiser, tá? Esse acabamentinho final, mas assim, ó, ele fica bem delicadinho. Eu vou fazer por toda a volta e quando chegar aqui no finalzinho, ó, eu vou fazer aqui o ponto alto em relevo, o ponto alto duplo em relevo deste lado e ponto alto duplo em relevo deste lado e vou fechar com ponto baixíssimo, ó, bem no pezinho desse ponto, tá? Porque esse aqui a gente já pulou aqui o primeiro, né? Então, vou fechar com ponto baixíssimo bem aqui no pezinho desse ponto e já vou arrematar esses fiozinhos aqui pra trás. Vou cortar todas as pontinhas de fio que tiver aqui, né? Por um pouquinho de cola. E como todos os meus crochês, quando eu termino, ó, eu gosto de puxar bem para os pontos ficarem bem assentadinhos. Então, já vou terminar o meu aqui e já vou voltar aqui com a peça prontinha, tá? Pra vocês. Ficou prontinho. Olha só que gracinha. Ele é bem facinho de fazer. Depois de prontinho, ó, ficou pesando 158 gramas, já prontinho, tá? Ele é bem econômico. E ficou medindo, ó, de uma pontinha aqui até na outra, 39 centímetros. Aqui, ó, eu coloquei ele no ponto alto, né? Logo após o ponto alto com o ponto baixo, mas se o seu ponto for bem apertadinho, você pode colocar aqui um ponto alto antes, não tem problema nenhum, tá? Como o meu é bem larguinho, ó, ficou bem certinho. Você pode colocar um antes para não ficar repuxado. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!